Então, gravando. Gente, boa noite. Nós viemos aqui nesse momento apresentar um pouco os nossos conhecimentos sobre essa área. A gente escolheu a sexta-feira, justamente por conta do Dia da Consciência Negra, né? Eu sei que mas não vai ser nada muito longo, vai ser algo super suave. Nós 5 agora, professores, nos reunimos para a gente trazer informações, conhecimentos, contribuições de toda a nossa área, né, em relação a essa questão da consciência negra, né, que, na verdade, eu estava pensando aqui, não deveria ser consciência negra. Peraí, permitir. Devia ser consciência branca, né? Porque a gente devia repensar exatamente como a gente pensa em relação ao outro, né? Hoje a gente quer promover igualdade. E começando essa live, essa semana eu encontrei um texto fantástico que eu gostaria de contribuir com vocês. Reflete muito do que eu penso em relação a isso. Espera aí que eu estou permitindo mais um pessoal entrar aqui, tá? Pronto. Então, o texto que eu peguei é este. Negros não são descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Eles são descendentes de civilizações africanas, reinos poderosos e povos fortes. Eles descendem de reis e rainhas, príncipes e princesas. São da linhagem de pessoas que desenvolveram a escrita, a astronomia, as ciências, daqueles que construíram as pirâmides. Apenas um dos legados históricos. E juntando um pouco aí de ciência e história, né, eu trago para vocês contexto biológico, já para no início da minha fala, dando um spoiler da minha fala, vamos derrubar essa questão racial, né? Raça é um contexto biológico utilizado nas ciências biológicas, porém, quando a gente fala da nossa espécie de Homo sapiens, isso está totalmente em desuso e, inclusive, tem uma raiz muito pesada, uma raiz péssima, uma raiz horrível, que aborda um contexto histórico. Então, já a minha contribuição das ciências biológicas, a inexistência de raças, porque... Só um minutinho. Vitor, abaixa isso. Pesquisas genéticas, né? Uma das áreas mais importantes da biologia, ela fala que diferenças que a gente tem entre qualquer povo, né? Vamos tirar já essa ideia de raça, ela é estritamente pequena, ela é condensada nessas diferenças a tão pequenas porcentagens no nosso gene, no nosso código genético, que isso não poderia ser aplicado. Mas então, por que houve essa história de raças, né, na nossa espécie? Quando a gente fala da questão de raça em biologia, a gente pega diferentes, pequenas diferenças que existem em uma espécie. E por que isso acontece? Por conta de diferenciações no DNA, que vão causar certas diferenças. Isso não tem entre a gente? Tem, mas a gente vai ver que não estritamente há essa distinção de cor. A diferença existe de forma bem diferente, tá? E entro na história. Quando surgiu isso? Surge desde o momento em que vão sendo descobertos novos territórios, novos povos. Nessas navegações aí de descobertas, sempre ia um biólogo, aí, uma pessoa ligada às ciências naturais, para fazer pesquisas desses organismos, desses seres vivos, né, para classificar, para já diferenciar em grupos, como a gente sempre faz na biologia.
Só que alguns já tentaram classificar também os seres humanos, viram diferenças, resolveram classificar, mas só que com viés altamente negativo, porque a gente já, eles já quiseram achar nas diferenças morfológicas diferenciação cultural. Tinha um viés, vou dar um exemplo, para justificar que traços europeus seriam superiores, equilibrados, bonitos, ligados a uma inteligência, a uma educação, né? E já viram traços africanos como primitivos, pouco atraentes, quiseram nortear aí uma questão de ignorância, de uma sociedade incivilizada. E utilizaram tudo isso daí para o colonialismo e a escravidão. Para isso, eles queriam justificar, pegar aí uma raiz científica. E começou aí o primeiro estudo super bizarro, que foi a craniologia, né? Um grande exemplo de frenologia, ou seja, de pseudociência. Tem vários e vários cientistas que fizeram isso. O que aliás, é a cronologia? Foram pegando aí exemplares de diversas populações, medindo o crânio, tá? E viram diferenças entre esses crânios. Até aí, tudo bem. O grande problema foi a conclusão que esses cientistas foram dando. Primeiro, o referencial que eu peguei aqui é do século XVIII, tá? De um cientista chamado Blumenberg, e ele já, com esses resultados, ele já diferencia as pessoas em raças. E depois, pede papai o carregador. E depois, um cientista chamado Franz Joseph Gell, ele já usa a morfologia craniana para já citar uma diferença de características culturais. E no século XIX, ainda surge um outro, não sei se cientista, se a gente pode chamar, porque é um misto de ciência e religião. Um médico chamado Samuel Morton, que ele já distingue 5 raças, né? E ele diz que isso é um ato distinto da criação. E ele, inclusive, fala que os povos eles tinham que ser diferenciados, porque é uma hierarquia criada por Deus, né? E ele, nessa hierarquia, lá no topo, ele coloca os brancos, também conhecidos como caucasoides, e diz que é uma raça inteligente. Depois, na hierarquia, vem os orientais, né, também conhecidos como mongólicos. E ele já diz que esses povos, eles são engenhosos e passivos de aculturamento. Na terceira hierarquia, orientais, quarta, indígenas, e últimos, os negros, também conhecidos como etíopes, né? E foi toda essa ideia do Morton que ela vai servir para quê? Para embasar, né, toda a vontade que o pessoal tinha de usar algum conhecimento para justificar a escravidão, e com tudo isso, todos os horrores advindos dessa separação de raças, né? Ainda tem um pouco mais de história. O darwinismo social, ele também é um exemplo de... Vou chamar aí de... Deixa eu voltar aqui, de frenologia, tá? Mas o Darwin, ele fez isso, ele contribuiu... Não, o Darwin não contribuiu. Foram utilizadas as ideias dele, né? Seleção natural, deturparam isso para justificar também essas diferenças entre os povos, mas sempre com esse viés de um é melhor que o outro, e a gente sabe, né? Inclusive foi até tratado, né, no PET, né, num dos PETs, essa questão de seleção natural. O ambiente, ele seleciona não o melhor, não o mais forte, mas sim o mais adaptado
a questão daquele ambiente onde ele está, né? Então, deturparam Darwin. Então, vamos aí à ciência para, depois de muito tempo, depois aí de ter um legado muito horrível, né, em toda a sociedade, a descoberta do DNA. A descoberta do DNA foi a chave de tudo, é a nossa glória aí para acabar com toda a nossa ignorância. A partir da descoberta do sequenciamento do genoma humano, né? E logo após foram pegando várias amostras aí de DNA de várias pessoas que se diziam de distintas raças e verificaram, ou melhor, em 2000 chegou um dos pioneiros nessa técnica aí de sequenciamento de DNA lá na Casa Branca. Ele fez questão de chegar lá na Casa Branca e falar: conceito de raça não tem nada a ver, tá? Não tem a menor base, nem genética, que relacionada ao estudo dele, nem científica, né? Então, gente, o que a gente tem aí nas últimas décadas para corroborar com isso, né? Muito legal, as pesquisas genéticas. Duas verdades. A primeira verdade é que todos nós, seres humanos, nós somos aparentados, tá? Quando a gente faz uma árvore genealógica aí, hoje utilizando as técnicas aí de estudo de mapeamento genético de DNA, todos somos aparentados, né? Inclusive, o parente mais próximo que a gente tem, goste ou não, é o chimpanzé. Nós temos 99%, né, semelhança com este primata. E a outra segunda verdade é que todos nós temos a descendência, temos a origem africana. Nossa, eu sou descendente de italiano, francês. Não. Bem, volta lá atrás, todos nós temos descendência africana. Pouquinho mais de história antiga para corroborar com isso, né? São utilizados pela ciência, estudo fóssil, o mais aparentado com o homem moderno, né? Foi datado aí um achado há 300 mil anos atrás, na África, aí próximo aí, Etiópia. Já vi alguns estudos falando próximo ao Marrocos, tá? O homem moderno, então, com essa origem independente africana, tá? A gente coexistiu muito tempo na África, 200 mil e tantos anos após, a gente começou a migrar nesse continente africano, né? Então, a gente já foi dando origem a outros povos. E o que acontece? Quando a gente vai saindo do ambiente, que a gente está de origem, e vai migrando para outros e se isolando, esse isolamento, as mutações genéticas que vão trazendo características diferenciadas vão sendo selecionadas, deu origem a essa diversidade que a gente tem hoje no mundo, né? Mas vou dar um exemplo assim, bem interessante para a gente tirar essa questão biológica e genética, essa pseudociência aí. Dar um exemplo de dois povos, uma das linhagens mais antigas estudadas na nossa espécie, é um povo, eu não sei a pronúncia, não consegui achar, tá? Khoisan, que existe no sul da África, os ramos mais antigos da genealogia humana, e um povo também africano, os pigmeus, que viveram no isolamento no continente africano. Dois povos africanos, eles têm mais diferença genética do que uma pessoa com uma pele branca, com uma pele negra, tá? Então, assim, não adianta a gente querer forçar a questão racial, porque não vai acontecer, a não ser que surja aí algo, mas aí eu espero que não seja uma pseudociência, que seja uma ciência séria. Fujam, pseudociência existe aí até os dias atuais, eu acho que sempre vai existir,
a ciência, ela liberta, ela nos ajuda, ela corrobora, ela leva a gente para frente. Mas quando ela tem um viés ideológico, ela é muito danosa. Então, assim, muita sabedoria aí para a gente discutir ciência, entender um pouco de ciência, não é fundamental para a gente prosseguir, tá? Depois, se alguém tiver alguma pergunta e quiser direcionar no chat, no final da apresentação a gente procura responder. E desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de Biologia e Ciências da Escola José Bonifácio, tá? E os demais participantes agora, eles vão estar se apresentando. A gente decidiu isso, a gente achou que seria mais fácil para a gente, pela logística, tá? Foi um prazer falar para vocês. Próximo é o Luiz, né? Isso. Boa noite, gente. Eu sou o Luiz Felipe, eu sou professor de História da Escola Estadual José Bonifácio também. Comecei lá esse ano, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico de racismo, bem rapidinho, né? Porque é muito complexo o assunto, nos Estados Unidos, principalmente. Mas por que Estados Unidos? Porque Estados Unidos, a gente querendo ou não, a partir da Primeira Guerra Mundial, é o país mais influente do mundo. Então, tudo que acontece lá influencia o mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil, após o final da dependência que tinha da Inglaterra, passou a ser dependente dos Estados Unidos. Isso tem mudado agora no mundo inteiro, né, com o grande crescimento econômico da China, mas nessa época do século XX, que eu vou falar principalmente, ainda era os Estados Unidos o mais importante. Deixa eu transmitir aqui, apresentar, deixa eu ver se vai dar certo. Tá aparecendo aí? Tá, Luiz. Tá bom, então. Antes de mais nada, a gente tem que falar que nos Estados Unidos existiam, né? Vou pular mais para frente que eu coloquei no final. Existiam instituições que simplesmente não tinham vergonha de esconder o que eles faziam. Uma delas é o Ku Klux Klan, você já deve ter ouvido falar, que era esse bando de doido vestido de branco, parecendo um fantasma, que era para dar medo mesmo, e eles eram extremamente racistas, eles surgiram no século XIX, né, eles perseguiam negros libertos, pessoas que defendiam os negros, né, o direito dos negros, ainda na época da escravidão, mas perseguiam também católicos, judeus, lembrando que a maioria da religião lá nos Estados Unidos é protestante, né. Então, e era uma coisa assim, que eles não tinham vergonha, assim, preservar o anonimato porque eles usavam esse capuz, né, óbvio. Mas, começa aí, né, começa não, né, mas a gente pode ver um marco muito importante com a ascensão, porque no auge deles eles conseguiram até 4 milhões de seguidores. Vê que é uma coisa que absurda, né, um número muito grande de gente. Então, mesmo depois da independência nos Estados Unidos, ocorria uma coisa um segregacionismo, né, os brancos em alguns estados tinham lugares separados nos ônibus, banheiros separados, os negros, eles não podiam ficar nos mesmos lugares. Então, o que aconteceu? O marco inicial de toda essa luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos surgiu a partir do momento em que, a gota d'água, né? A gente tem que lembrar que a história não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, assim, e pronto. São processos que vão se acumulando ao longo do tempo, né, igual a gente vê revoluções e o processo de independência dos países também, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, a pessoa acorda, isso tem que acabar. Não, os negros já estavam cansados, desde a época da escravidão. Uma moça chamada Rosa Parks, negra, se recusou a se levantar para dar o lugar dela no ônibus para um branco, que também era parte da lei. Isso era coisa da lei, gente, não é um negócio uma prática social apenas, existia na lei mesmo. Então, como fala, esse ato que ela teve a coragem de cometer desencadeou todos os movimentos negros que começaram a pipocar nos Estados Unidos a partir
dessa data, na década de 50. Então, o que acontece é que os dois maiores nomes, né, que a gente sabe das lutas dos direitos dos negros nos Estados Unidos foram o Martin Luther King Jr., que era filho de pastor, e o Malcolm X, que adotou esse nome depois, né? Que, embora eles tivessem maneiras diferentes de tratar, de lutar pelos direitos dos negros, o Martin Luther King ficou famoso pelo discurso que ele fez, pelos discursos que ele fazia, né, que conseguiram conquistar leis a favor dos direitos dos negros, apesar que a gente vai ver que essas leis têm um alcance muito limitado ainda hoje. E o Malcolm X, ele foi o líder dos Panteras Negras, que era outro grupo a luta, que buscava a luta pelos direitos, né? Só que o Martin Luther King Jr. ele buscava um viés mais pacifista. O Malcolm X, os Panteras Negras, eles eram mais violentos, né? Eles atacavam lugares, igual câmeras de prefeituras, essas coisas assim. Mas a gente tem que entender, em vez de julgar, que não estou falando que eles estavam certos de fazer isso, mas que era uma coisa que estava muito assim, estourando mesmo, né, para muitos negros, né, que eles principalmente lutavam contra a violência policial, que ainda existe até hoje, que a gente vai falando mais pro final. Então, muitos viam a violência como uma forma de rebater a violência que eles sofriam, então a gente tem que tentar entender um pouco disso, né. Um detalhe rapidinho que é interessante é que o Pantera Negra, o super-herói Pantera Negra também foi o primeiro herói negro a ser retratado nos quadrinhos, nessa época também. E os X-Men, que todo mundo deve conhecer, também tem a ver com os Panteras Negras e os seguidores do Martin Luther King Jr. Porque quem conhece as histórias em quadrinhos, os filmes, os desenhos, sabe que o Instituto Xavier é, do, representaria o Martin Luther King Jr., que procuraria a igualdade entre os mutantes e humanos como por uma forma pacífica, enquanto o Magneto e a Irmandade falaria que não, os humanos nunca respeitariam os mutantes, nos casos, os negros, né, fazendo a comparação. Então, ele procurava o viés mais violento, né? Então, é importante a gente lembrar também que nos Estados Unidos não é só o preconceito contra os negros que é muito acentuado. Durante toda a história dos Estados Unidos, eles têm ainda, né, um preconceito muito grande contra a população muçulmana, né, contra os latino-americanos, em especial os mexicanos, contra homossexuais também, chineses e judeus, né? E por que a gente fala isso, que é uma coisa muito atual? Ocorreram movimentos da extrema-direita em Charlottesville, em 2017, em que essas pessoas, né, protestaram contra o que eles achavam errado, só que no caso eram os negros e os judeus também. E algumas pessoas foram feridas, algumas foram mortas, porque alguém chegou atropelando todo mundo que era contra o protesto. Então, foi uma coisa muito violenta, e alguns estavam usando a suástica do nazismo e admitiam abertamente que eram neonazistas. É uma diferença bem grande que existe nos Estados Unidos, que algumas pessoas não têm vergonha de falar coisas que qualquer outra pessoa ficaria abismada de sequer admitir, mesmo que fosse, né? Então, só alguns dados do artigo que eu li. No início dos anos 2000, o índice de desemprego de pessoas negras era o dobro de pessoas brancas, assim como o índice de mortalidade infantil. O índice de pobreza de crianças negras foi quase 4 vezes maior do que de crianças brancas, e o valor da moradia de pessoas brancas era 6 vezes superior que de pessoas negras. A partir de citações assim, a gente vai vendo que a desigualdade social, que a gente quer passar aqui também, que não é uma coisa simplesmente da boa vontade da pessoa, o branco é rico porque trabalha. Não, não é bem assim. Porque a gente sabe que essa herança da escravidão e do racismo, ela impacta muito, não só nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro. No Brasil também é bem patente essa diferença. Então tem a ver isso, o escolha dos Estados Unidos, igual eu já falei, tem a ver com essa influência mundial, que independente dos Estados Unidos começar alguma coisa ou não, fazer uma lei ou não sobre qualquer coisa, a opinião que eles têm influenciam no mundo todo. A forma como se eles posicionam sobre determinado assunto influencia no mundo todo.
Então, vou falar bem rapidinho essa parte aqui que eu já estou demorando. Existiram três ondas nos Estados Unidos que se ligavam a às lutas pelos direitos dos negros. A primeira foi antes da Segunda Guerra Mundial, de 1938 a 1945, em que vários países começaram, ao redor do mundo, começaram a implementar direitos civis que incluíam a população negra. Nos Estados Unidos já foi um caso diferente, porque lá o sistema é federalista, né, ou seja, os estados têm mais liberdade para criar suas leis, diferente do Brasil, por exemplo, que os estados têm menos abertura para isso. Então, muitos estados, principalmente os do Sul, que é onde tinha escravidão antes nos Estados Unidos, se recusaram a aceitar essas mudanças, né? E aí, na segunda onda foi durante depois da Segunda Guerra, né, com o crescimento das Nações Unidas, foi um momento também de grande ganho para a luta dos direitos humanos em geral, né? Passou a incluir os direitos econômicos, sociais, culturais e os direitos civis e políticos. E a terceira que existe até hoje, que busca o aumento ainda maior, né, da luta pelos direitos humanos em geral, incluindo os dos negros, né? E para falar bem rapidinho, existiam ONGs, né, organizações não governamentais, que buscavam também os direitos dos negros. Está o nome aí na tela para vocês verem. Apesar dos indivíduos, o Martin e o Malcolm terem se destacado mais, né, existiram outros, né? Lembrando que, mais uma vez na história, ninguém faz nada sozinho. Deixa eu ver mais o que eu posso resumir aqui. Que, igual eu falei, o combate ao racismo começou principalmente na década de 50. Lembrar também que esse contexto da década de 50, 60 e 70, que foi o auge, né, dos movimentos negros, que o mundo passava pelo contexto de Guerra Fria, que era o embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, não um embate ideológico, não físico, né, não chegou a ter guerra. Mas então, lembrando, o que isso tem a ver? Os Estados Unidos precisavam passar essa imagem boa para o resto do mundo para conquistar mais países adeptos ao capitalismo e combater os inimigos socialistas deles. Então, qualquer coisa que eles fizessem, assim, os Estados Unidos, lembrando, né, sempre foram defensores, pelo menos em teoria, da liberdade, né? Tanto liberdade individual, do liberalismo, quanto da liberdade de países e, né, todas as vezes que eles influenciam lá no Oriente Médio, por exemplo, eles alegam essa luta pela liberdade. Então, era uma coisa estranha, porque eles pregavam essa liberdade, essa luta pela liberdade, mas não começaram a questionar, né? A própria União Soviética mantinha um olho aberto para esse tipo de coisa, então eles começaram a questionar, mas assim, vocês estão falando de liberdade, mas os negros aí não votam, são separados nos ônibus, tem banheiro separado, é tudo separado, como vocês falam de liberdade? Aí eles tinham que começar a manter uma imagem pública, né, para o mundo inteiro, com mais coerência, né, vamos falar assim. E lembrando, as ONGs internacionais não nesse momento inicial não participaram tanto das conquistas dos direitos dos negros nos Estados Unidos, porque a maioria era composta por brancos, né? Achava que esse problema dos negros era secundário, né? Eles focavam em outros tipos de lutas de outros direitos. Então, acabou que nos Estados Unidos a luta e a conquista dos direitos foi realmente conquistada pelos negros de lá e pelas ONGs de lá. Fica às vezes parecendo, né, que esses direitos foram dados, né, por pessoas boas que do nada resolveram, né, falar que não, isso é feio mesmo, a gente devia mudar essa lei aqui. Não foi assim. Outro que aumentou ainda mais a força desses movimentos foi a descolonização na África, porque a gente às vezes não esquece, ou às vezes a gente não sabe, que na África teve colônia da Europa até a década de 70, 50 anos atrás. E a partir desse momento, começaram vários estudiosos da própria África. Lembrando que a África é um continente, né, gente, não é um país só, então a variedade cultural lá é imensa. Fala assim para ficar mais resumido, ficar mais fácil, né? Vários estudiosos, historiadores, começaram a estudar a história da própria África e fundaram também movimentos internacionais que buscavam essa luta pelos direitos no mundo todo. Né? Para finalizar, já vou pular para o final aqui.
Teve um acordo, o ICERD, que foi assinado por vários países na década de 60 sobre o combate ao racismo, tratado, né, internacional, que os Estados Unidos demorou mais de 30 anos, quase 30 anos, para assinar, mesmo assim com várias limitações, porque eles falavam que isso ia contra a Constituição deles, né, como a prática de ações afirmativas, igual cota, essas coisas assim. Né? E para eles até hoje, a pobreza da população negra não tem a ver com questões raciais, mas sim com uma questão econômica do país como um todo, que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eles não conectam a questão econômica com social. Os negros conquistaram muitos direitos políticos e civis, né? Questão de lei, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então, são umas coisas, né, recentes, bem rapidinho, aconteceram esse ano, foi o assassinato do George Floyd, né, que a polícia suspeitava dele, e aconteceu isso, né, todo mundo deve ter visto. O policial se ajoelhou no pescoço dele até ele não conseguir respirar mais, morreu sufocado, e ele falou, né, uma frase que foi marcada, não consigo respirar. Uma mesma frase que aconteceu também no assassinato semelhante em 2014, né? Então, esse assassinato, ele como que fala, ele foi estopim de muitos protestos que aconteceram esse ano, mas a gente tem que lembrar que isso já acontecia há muito tempo, né, esses protestos. Hoje, esse ano eles tiveram mais visibilidade. E trazendo um pouquinho do que eu conheço atualmente também, eu gosto muito de basquete, então esse ano eles fizeram vários protestos, os próprios jogadores, né, a maioria lá dos jogadores são negros, né, nos Estados Unidos. Em 2014 eles fizeram com essa camisa aqui, né, Não Consigo Respirar, em homenagem ao outro negro que tinha sido morto em 2014, também em circunstâncias semelhantes. E esse ano eles fizeram também, né, o movimento Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, e nos jogos esse ano eles também podiam colocar uma mensagem que eles quisessem, além do nome deles na camisa, que, por exemplo, aqui ele está usando a palavra liberdade. E por que eu estou falando disso? Porque os jogadores lá, eles usaram o lugar deles de fala como pessoas famosas para liderar vários protestos nas ruas mesmo, né? Com as máscaras e tal, todo mundo se prevenindo, mas eles tiveram um peso enorme. E aqui só uma imagem, né, um jogador resolveu colocar no tênis dele, da Breonna Taylor, também foi assassinada injustamente pela polícia, e do George Floyd. Então, isso parece que é pouco para a gente, mas tem grande influência na população, na luta pelos direitos negros, né? Eu acho que eu demorei demais, né? Mas fica um pouco difícil, que é muita coisa. É só isso que eu tenho para falar por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Espero que tenha dado para entender. Mais alguém que quer falar alguma coisa? Então eu passo a palavra para a Kátia. Se alguém quiser perguntar depois, também pode deixar no chat que a gente responde. Obrigado. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, eu vou apresentar o racismo aqui no Brasil, vou falar sobre as leis e eu vou apresentar para vocês primeiro que eu preparei. Então, a Lei Áurea é a nossa lei que vai determinar o fim da escravidão no Brasil. E ela é responsável por iniciar o que a gente chama de pós-abolição, mas ela não encerra esse pós-abolição. A Lei Áurea ela é de 13 de maio de 1888 e ela foi sancionada pela Princesa Isabel. E é a nossa lei mais curta da nossa Constituição. Ela não é. Ela foi responsável por inaugurar uma abolição no Brasil extremamente conservadora, porque o nosso país ele é um país conservador, patriarcal e extremamente violento, principalmente com a população negra. E quando a abolição, essa lei ela foi escolhida para ser aprovada, ela
de lei mais simples e era o projeto. Então, existiam outros projetos de lei mais amplos que visavam a inserção dos ex-escravos e seus descendentes na sociedade. Só que essa lei, por não ser popular, por esses planos não serem populares, eles não foram aprovados. Essa lei ela foi aprovada porque a princesa Isabel ela visava ingressar ao terceiro reinado, no caso, o primeiro reinado Dom Pedro I, segundo reinado Dom Pedro II, e a princesa Isabel visava a manutenção do terceiro reinado com o apoio das elites. Ou seja, a Lei Áurea ela foi mais para a elite do que para os ex-escravos. E se a gente comparar a abolição no Brasil com a abolição nos Estados Unidos que o Luiz Felipe acabou de apresentar, há grandes diferenças, né? Porque a abolição nos Estados Unidos aconteceu depois da Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul, que o Luiz Felipe explicou. Só que no Brasil, essa lei, foram vários projetos, a gente tem a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, que foram projetos que arrastaram a escravidão até onde deu. E aí, quando vem a Lei Áurea, ela basicamente declara extinta a escravidão no Brasil e só. Não há nenhum projeto de inserção desses negros na sociedade. Então, muitos dos problemas que a gente tinha de desigualdade naquela época, que depois a Laís vai apresentar, se perduram até hoje, sem inserção do negro nesse meio. Aqui eu vou mostrar para vocês, essa é a carta assinada pela Princesa Isabel, é o documento original, ele está na Biblioteca Nacional, vocês podem ter acesso. E aqui é a notícia que a Gazeta de Notícias deu da abolição do fim da escravidão no nosso país. E na segunda imagem, a gente vê a população indo saudar a Princesa Isabel no balcão, onde ela tinha acabado de assinar a Lei Áurea e aí tinha declarado fim à escravidão do Brasil. A gente não vai desmerecer a lei, porque ela foi extremamente importante. Ela encerra um período de escravidão mercantil, de trabalho escravo. Trabalho escravo não, de escravidão, de escravizar o outro para o trabalho, mas ela não encerra a luta do negro na sociedade. E aí nós temos o problema do pós-abolição. Como eu expliquei, a abolição no Brasil ela foi um projeto conservador, porque ela visava beneficiar a elite. Ela teve data para começar, mas ainda não terminou. E o mais importante, nós naturalizamos e naturalizávamos o sistema escravocrata, porque nós ainda tratamos as pessoas, né? Eu sou negra, no caso, ainda somos tratados como se a gente ainda vivesse dentro do sistema escravocrata. E boa parte da sociedade, praticamente todo mundo, até mesmo quem é negro, não percebe quando é vítima do racismo, porque está tão enraizado na nossa sociedade, faz tão parte do nosso cotidiano que a gente não percebe. Às vezes são palavras, são ações, são olhos. Por exemplo, na nossa língua a gente tem a palavra denegrir. Denegrir é uma palavra extremamente preconceituosa, porque significa escurecer. No caso, está ligado que a palavra seria uma coisa ruim, porque está ligado ao negro, ou feito nas coxas também. Aí o que aconteceu? Em 1951, houve a criação da Lei Afonso Arinos. É a primeira lei criada no nosso país que trata da questão racial. Porque, veja a diferença, nos Estados Unidos, a segregação ela era constitucionalmente aceitável. Você tinha escolas para brancos, escolas para negros. A gente tem as chamadas leis Jim Grace. No Brasil, isso não fica tão explícito. Não, o racismo ele não era legal, mas também não era ilegal. São todos cidadãos, então o negro tem que se virar para se inserir dentro da sociedade. E o racismo no Brasil, ele é um racismo maquiado. E o que essa lei traz? Ela chama atenção para o racismo tão evidente, presente na nossa sociedade, mesmo depois da abolição. Porque em 1951, ainda existiam pessoas que tinham convivido com outras pessoas que viveram a escravidão ou que conviveram com pessoas que viveram esse período. E como eu disse, a gente naturaliza o sistema escravocrata.
E a Lei Afonso Arino, ela foi criada porque o deputado Afonso Arino, que era o deputado mineiro da UDN, ele tinha um motorista, e o motorista foi tomar um café junto com a família na folga, na confeitaria Colombo, que ainda existe no Rio de Janeiro, que é uma confeitaria muito antiga da época do Império. E por ele ser negro, ele foi proibido de entrar nessa confeitaria. Hoje, para a gente, pode parecer um pouco absurdo, embora ainda isso aconteça. Mas ele foi proibido e disseram para ele que ele só poderia entrar lá se fosse para fazer faxina. Então, o que o Afonso Arino fez? Ele criou a primeira lei que combatia o racismo e chama a atenção para esse racismo tão presente na nossa sociedade, só que tão naturalizado também. Só que para essa lei ser aprovada, houve a contribuição de uma outra situação, no caso. A gente tem uma bailarina muito famosa, que é a Catherine Duran, que veio fazer uma apresentação em São Paulo, no Teatro São Paulo, e além de ser bailarina, ela também é uma ativista ela era uma ativista dos direitos negros, no caso nos Estados Unidos. E aí ela ficaria hospedada no Hotel Esplanada, em São Paulo. Só que o hotel também proibiu ela de ficar hospedada lá pelo simples fato dela ser negra. E aí foi aquele bafafá, porque ela chamou a imprensa, foi aquela comoção, isso saiu nos jornais para fora e pegou muito mal para o nosso país. Então, por conta disso, houve uma contribuição dessa situação para que a Lei Afonso Arino fosse aprovada. Aqui a gente tem uma foto da Catherine Duran, e aqui um jornal da época, que, se eu não me engano, é o Correio Paulistano, que noticia o fato que ela foi proibida de entrar, de ficar no hotel, pelo simples fato dela ser negra. Aqui a gente tem um outro jornal, que quando a lei foi aprovada, e aqui a gente tem manifestações a favor dessa lei. Porque a gente também pensa que no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, e que no Brasil as pessoas não se organizam para protestar contra as questões raciais, mas de uma forma diferente, mas se organizam sim. Aí que está uma outra questão. A Lei Afonso Arino, ela tratava o racismo como contravenção. É uma pena leve. Na prática, as pessoas não eram, de certa forma, presas por isso, mas traz à tona, como eu já disse, a questão do racismo existente. E já é um primeiro passo para a nossa Constituição Federal de 88, que a nossa Constituição, ela declara o racismo como crime inafiançável e sob pena de reclusão. Ou seja, ainda para que a gente pudesse ter direitos, a nossa Constituição ela só tem 32 anos. Para que, de fato, o racismo fosse considerado um crime grave, bastou 100 anos, desde a abolição até a criação dessa lei. Aí a minha apresentação foi essa, bem breve. Se alguém tiver alguma pergunta, é só perguntar. Muito obrigada. Aí agora eu vou passar para a Tatiana, não é? Isso, boa noite, gente. A minha apresentação é o trabalho dos alunos do 8º ano, onde eu sou titular, onde eles estavam trabalhando a mineração no PET 300, e eles incluíram o gráfico da escravidão aí, né, na época do tráfico dos negros para vir para a mina fazer a extração do ouro. Então, vou fazer uma apresentação aqui. Um minutinho. Tá apresentando para vocês? Oh. Gente. Tá sim, Tati. Então, aí nós temos aí, né, o tráfico de escravos e a mineração.
da turma do 8º ano C. Ué. Peraí. Então, eles viram aí um pouquinho da história, né, de Minas Gerais, onde concentrava a maior população de negros no século XVIII. Eles vinham da África já com a técnica de extração do ouro, da prata, porque lá eles já trabalhavam com essas técnicas. Então, eles vieram, né, para o Brasil para fazer essa extração nas minas. E com o gráfico do IBGE, com os dados do IBGE, da época no tempo de 1531 até 1760, eles conseguiram extrair esses dados de tráfico de escravo para o Brasil. E com esses dados do IBGE e um pouco da história que eles viram da mineração, eles construíram aí os trabalhos, que são os gráficos, que são os dados do tráfico de escravo nessa época. Então, vou apresentar aí os trabalhos das crianças, que eles montaram gráficos. Então, esse aí é o trabalho do 8º ano. Os alunos que participaram foi a Joyce Vilela, a Ana Clara e a Giovana das Graças. Esses são o trabalho do 8º. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só isso. Ué? Deu para ver? Deu sim, Tati. Nossa, que legal. Dá os parabéns para os alunos amanhã por nós, por favor. Ah, pode deixar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá, joia. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, acho que agora então sou eu, né, que vou apresentar. Primeiro, queria perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom. Tá? Então, eu vou começar, gente, passando uma apresentação para vocês, e ela não deu certo no computador, eu vou passar pelo celular. Aí eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais interativa, vou contar com a participação de vocês no chat, então vocês vão me responder, é para responder mesmo, eu vou perguntar, trazer algumas questões, trazer assim, um pouco de sensibilidade, né? Ver se toca vocês aí com ponto e fazer um pouco diferente. Então, já vou começar a apresentar aqui, tá? Vou só desligar minha câmera. Para quem não me conhece, eu sou Laís Oliveira, professora de Sociologia da Escola Estadual José Bonifácio. Para o pessoal aí que não me conhece. Bom, então vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ô, Laís, espera aí. Ô, Tati, sai da apresentação pra gente, por favor. Sair? No mesmo botãozinho aí que você colocou apresentar, você clica nele de novo. Fica para a apresentação lá em cima. Aí. Isso, show. Ela acha que é para sair da reunião. Joia. Vou apresentar aqui agora, vamos ver se vai dar certo, gente, qualquer coisa vocês me falam. Só um minuto, até eu achar. Não, peraí. Primeiro tem que vir aqui. Aí. Acho que tá dando certo aí, né? Certinho, Laís. Tá, beleza. Bom, gente, então, o assunto que eu vou trazer, né, dentro da sociologia, uma vez que a gente já tratou a questão do racismo pelo olhar da biologia, pelo olhar da história, e agora a vez da sociologia, né? Então, eu vou falar de duas coisas.
A primeira coisa que eu vou falar é da interseccionalidade, essa palavra diferente, difícil de falar, que eu imagino que muitas pessoas nunca ouviram falar. E o que é isso, né? Um tema muito atual e muito importante. E o racismo estrutural, que é o racismo por um olhar mais sociológico, né? Bom, então, para começar, eu queria provocar vocês, né, sensibilizá-los e ver como que está aí, se vocês conhecem ou não essas personalidades negras que eu vou trazer aqui para vocês. E aí eu quero que vocês participem no chat e falem, conheço. E aí a gente vai vendo tanto que esses homens são ou não conhecidos. E, bom, vocês vão ver depois por que eu estou fazendo isso. Bom, então, o número 1 ali, quem conhece? Quem sabe quem é? Isso, mas quem conhecia? Valesca, Luiz? Só os dois? Mais alguém conhecia? Kátia? Que professor de história não vale, né? A Elô também conhece. Essa foto dele também está muito, muito antiga. Bom, conhecem, né? Ah lá, Micheline também conhece. Legal, a ideia é essa mesmo, viu, gente? Que a gente participe aí no chat. Então, esse é um zumbi, né? Famoso Zumbi dos Palmares, que foi o líder do maior quilombo que existiu no Brasil. E aí, passando para o 2. Quem conhece a personalidade de número 2? Machado de Assis. Bom, e todo mundo sabe, né? Enfim, Machado de Assis acho que dispensa apresentações, né? Ele é o maior escritor de todos os tempos, conhecido mundialmente, né? A literatura dele é universal e reconhecida como excelente no mundo todo, né? Então, e detalhe que não sei se vocês sabem, é que o Machado de Assis ele passou por um processo de branqueamento no Brasil. Então, a gente conhece ele muito mais branco do que ele realmente era. E recentemente, o movimento negro no Brasil tem feito essa desconstrução e trazido esse debate do tanto que eles embranqueceram o Machado de Assis, né? E ele, na verdade, era negro, mulato, e muitas vezes a gente vê ele como um branco, né? Bom, e o 3? Laís, Oi. me permite só uma parte. Sim, Você claro. entrou no campo da literatura e eu não consigo ficar quieta, né? Esse embranquecimento ele foi muito acirrado, porque o Machado de Assis é de uma época em que na literatura não se permitia nem mulheres e nem negros. Né? Então, o fato dele ser negro podia diminuir a grandeza da obra dele e tudo mais. Então, da mesma forma que muitas mulheres escreveram e usavam pseudônimos masculinos para os seus textos serem publicados, serem aceitos, o Machado de Assis também passou por esse embranquecimento, né? Porque as pessoas acreditavam, não ele, mas as pessoas acreditavam que, dessa forma, a literatura dele seria melhor conceituada ou mais aceita. Exatamente. E não só ele, né? Tiveram outras personalidades, como a Cleópatra, né? Muito famosa, muito mostrada no cinema americano. E no cinema americano ela é mostrada como branca, de cabelo lisinho. O próprio Jesus Cristo, né? Ele foi embranquecido também. E provavelmente nesse contexto aí, né? Do século XIX, XVIII, do racismo científico, que foi o que a Fernanda falou aqui. Que todo mundo foi sendo havia até uma vontade, havia um incentivo do governo brasileiro, né? Olha o absurdo, de embranquecer a população brasileira, de promover o casamento entre brancos e negros para ver se branqueava a população e dessa forma faria a população brasileira ser melhor, né? Entre aspas, se tornar uma população menos negra, né? Essa discussão é importante, né? Bom, aí e o número 3, quem sabe? Ele está muito diferente, talvez vocês não vão conhecer, porque ele também sofreu esse processo de branqueamento, e a gente tem uma imagem dele que é muito branca, e ele não era branco, ele era negro. Isso, muito bem, Kátia. Aleijadinho. Poucas pessoas devem conhecer, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Meu som tá bom? O volume? Tá perfeito. Então beleza, que eu estou chegando até mais perto aqui.
Então, esse é o Aleijadinho, né? Ele também sofreu esse processo de branqueamento, e a gente tem uma... E aí agora também o movimento negro, né, está trazendo esse novo autorretrato dele aí, que é ele com traços mais africanos, né, mais negros. Bom, mas Aleijadinho, de qualquer forma, todo mundo conhece, né? Essa que é a questão, né? São homens muito conhecidos por todos nós, né? O 4 dispensa comentários, né? Quem que não conhece o homem de número 4? Tem alguém aí que não conhecia? Acho que não, né? Dispensa comentários também, né? É um dos nossos negros mais conhecidos no mundo todo, né? Cartão postal brasileiro, né? Pelé. Pode passar, então, né? Bom, e aí o de número 5? Quem conhece? Ou todo mundo conhece? Só a Valesca? Mas, gente, é para todo mundo falar, hein? Aí, comentar no chat. Só a Valesca conhecia ele? Não é possível. Nem tu, Luiz. A Kátia também, né? Bom, esse é o Mano Brown, né? Famoso Mano Brown, que é o vocalista dos Racionais MCs. Imagino que Racionais MCs vocês conhecem, vocês já devem ter ouvido alguma música. Mas isso também é um ponto, né? Bom, e o número 6? Todo mundo conhece? Todo mundo aí. A intenção é que todo mundo fale, né? Pra gente ver o tanto de pessoas que realmente conheciam essas personalidades, né? Podem ir postando aí no chat. Sim, né? Figura também muito conhecida. Porém, se a gente for parar para ver, um dos pouquíssimos e raríssimos políticos negros no Brasil, né? Joaquim Barbosa. Bom, e o 7, dispensa comentários também, todo mundo conhece. Falem aí para mim, gente. Acho que todo mundo conhece também, né? Podem colocar aí, sim, conheço, para a gente saber. O pessoal mais novo, Valesca conhece? Conhece, né? Pode ser que o pessoal mais novo não conheça, né? Famoso Mussum, ator, né? Brasileiro. Bom, agora nós vamos passar para a lista de mulheres brancas, mulheres negras. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, começando pela número 1, quem sabe? Vamos ver mais gente aí. Mais alguém? Elô, Micheline? Mais alguém aí? Micheline? Mais alguém? Então, não é a Chica da Silva. É a Dandara, né? Dandara. E quem foi Dandara? Quem sabe me falar? Tirando a Valesca, que ela sabe porque a gente aprendeu isso ano passado, né, Valesca? Inclusive, a Valesca foi a personagem da Dandara, né, do teatro que a gente fez ano passado. Mas aí alguém sabe o que ela fez e por que ela é importante? Ninguém sabe. Vamos lá, gente, vamos comentando aí, vamos agitar esse chat aí. Ninguém sabe, né, Luiz? Não, Luiz sabe quem foi Dandara, não? Isso, Guerreira de Palmares. Ela foi a mulher do zumbi, né? Ela foi a mulher do zumbi Zumbi de Palmares. Então é interessante, porque a gente conhece Zumbi, mas a Dandara a gente já não conhece tanto, né? Bom, e número 2, quem conhece? Vou esperar um pouquinho para todo mundo postar aí. Ai.
número 2. Alguém conhece a mulher de número 2? Elô Micheline. Bom, quem é a mulher de número 2, né? Antonieta de Barros. É uma das 3 primeiras mulheres parlamentares no Brasil. Olha que interessante. As 3 primeiras mulheres a ser parlamentar no Brasil era negra, uma delas, né? E não só isso, além de ela ter feito esse feito, né, de ser parlamentar em 1934, na Constituição ali de 34, né, com Getúlio Vargas, ela também foi a criadora do Dia do Professor no Brasil. Olha que interessante. Quem criou o Dia do Professor no Brasil foi uma mulher negra e parlamentar, né, uma das pioneiras. Bom, e a mulher de número 3? Quem conhece? Mais alguém aí? Ninguém conhece? Ninguém, né? Bom, a mulher de número 3 é Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura. Não bastasse ela ser pioneira, né? Ela é a primeira mulher a ser romancista no Brasil, era negra, Maria Firmina dos Reis. Deixa eu passar agora, a de número 4. Quem conhece? Isso, Marta. A Marta é conhecida, né? Achei até que ela não seria tão conhecida. Isso, a Marta, ela foi eleita. Marta Vieira da Silva é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante. Nascida no município de Dois Riachos, ela foi considerada a rainha do futebol e eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo. E a mulher de número 5? Isso, Vanessa. Todo mundo acho que conhece, né? Dessas todas, eu acho que ela é a mais conhecida. O que vocês acham? Uma unânime, assim, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, ouviu em algum momento da vida. É, eu achei que a Marta não seria tão conhecida. Bom, mas a Globeleza, vocês sabiam, né, que ela chama Vanessa Valença, né, musa do Carnaval da Globo, né, a mulher de número 5. A mulher de número 6, conhecida, né? Conhecida. A Elsa também foi eleita a mulher do século, né, a melhor cantora do milênio pela BBC. Bom, e para finalizar, a última, provavelmente vocês não conhecem, que é a Rosana Paulino. Eu trouxe ela porque eu tenho quase certeza que ninguém conhece, eu também não conhecia, e ela é a primeira mulher negra a ganhar uma exposição individual na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, da mesma maneira que a gente conhece muito o Aleijadinho, então a gente não vê falar de mulheres na arte, né? Mulheres na artista visual, ou mulheres que fazem escultura, pintam, desenham, alguma coisa do tipo, né? Bom, peraí que eu vou voltar com a minha tela para explicar para vocês por que eu trouxe essa questão. Só um minuto, gente. Bom, então eu tentei fazer com vocês aqui. Estão me ouvindo aí?
Peraí que agora eu perdi aqui. Isso, foi a Anglo-Beleza. Bastante conhecida também, né? Peraí que eu vou começar agora. Bom, então, por que eu trouxe essas duas listas para vocês, né? Que era uma maneira de provocar vocês e ilustrar para vocês o que é a interseccionalidade. Então, o que é essa palavrinha difícil, né? Essa palavra ela foi cunhada por uma teórica americana, que é a Kimberly Crenshaw. Vou escrever aqui no chat para você ver o nome dela. Kimberly Crenshaw, que ela vai trazer a ideia de que as desigualdades sociais, as diferentes formas de opressão e de desigualdade social, elas se somam e se sobrepõem umas às outras. Então, as pessoas elas não carregam apenas um tipo de discriminação ou um tipo de desigualdade, elas carregam várias. E no caso das mulheres negras, essa situação é sempre a mais problemática, porque a mulher negra ela vai carregar a desigualdade de classe, a desigualdade racial por ser negra e também a desigualdade de gênero. Então, é interessante para a gente ver que na primeira lista de homens, há homens ali que são mundialmente conhecidos, mas você também tem mulheres que fizeram o mesmo feito na sociedade, realizaram grandes coisas na sociedade, mas não são tão conhecidas. E aí a gente tem a Dandara, que não é tão conhecida como Zumbi, a gente tem a Rosana Paulino, que não é tão conhecida como Aleijadinho, a gente tem a Marta, que não é tão conhecida como Pelé, mas de certa forma e por aí vai. Então, é interessante a gente ver como que as diferentes desigualdades se somam e para as mulheres negras a situação sempre vai ser pior. Então, não é só um problema racial, a gente não pode só olhar para o problema de raça, a gente tem que olhar também para todos os outros problemas que existem na sociedade. Isso não quer dizer que as mulheres negras sofrem racismo sozinhas. Os homens negros também sofrem, mas para elas a coisa vai ser um pouco mais difícil. Então, o que seria a interseccionalidade? Seria a gente imaginar várias ruas e vários cruzamentos, e essas ruas seriam as diversas formas de desigualdade. E a mulher negra, ela está sempre na interseção entre várias formas. Não só a mulher negra, né? O latino-americano, o asiático, o africano, eles também sofrem esse processo, mas a mulher negra ela é sempre a que fica ali abaixo, né? Sempre sofrendo mais esse problema da interseccionalidade. Bom, e aí tem a questão da Globeleza, que é uma mulher de grande visibilidade, que provavelmente vocês conheciam bem. E por que conheciam? Porque é uma mulher que, de certa forma, faz aquilo que a sociedade permite que a mulher negra faça, que é se colocar na sociedade como um corpo sexualizado, né? Então, uma outra mulher mais intelectual, ou como a Rosana, né, que é uma grande artista e que promove um trabalho mais intelectual na sociedade, daí a gente já não conhece. Não existe esse lugar para essa mulher negra. Existe um lugar para a mulher que é sexualizada, né, que tem o seu corpo sexualizado. Esse lugar, ele, de certa forma, está mais fácil. É como se fosse mais fácil para a mulher se sobressair na sociedade se ela é bonita, se ela sabe sambar, entende? Se ela, né, aparece com pouca roupa e etc. Isso também acontece com a mulher branca, mas talvez com a mulher negra é sempre mais, né? Porque, inclusive, a mulher branca, ela muitas vezes, não sempre, claro, mas ela vai, por exemplo, ter uma renda maior e aí ela vai também oprimir a mulher negra, por exemplo, colocando a mulher negra para trabalhar na casa dela como empregada doméstica, né? Exatamente, a figura da Globeleza é um estereótipo de mulher negra, bonita, né, com tudo grande, né, com tudo aquilo que é sexualizado e que, enfim, que é estereotipado, exatamente, né. E aí, como que vocês não conhecem a Maria Firmina, né, e conhecem o Machado de Assis, né? Então, isso é importante, por aí vai. Bom, então, a interseccionalidade é isso, né? É um conceito criado pela Kimberly Crenshaw e que você vai trazer essa ideia das desigualdades se
se acumularem, né? Se reforçarem mutuamente. E eu achei importante trazer esse tema porque ele vai explicar outro, que é o racismo estrutural. Né? Então, o que seria o racismo estrutural? O racismo estrutural ele não é apenas o racismo subjetivo e mental das pessoas, não é só o preconceito que está na cabeça das pessoas. Né? A partir daquilo que a Fernanda falou, que é a criação do conceito raça, né? A criação desse conceito no imaginário das pessoas e depois a tentativa de justificar a existência desse conceito cientificamente falando e a posterior hierarquização entre as raças, né? Porque racismo seria mais ou menos isso, resumidamente. Então, o racismo estrutural não é só isso. O racismo estrutural é um processo que existe na sociedade, da maneira como o processo de escravização foi feito no Brasil e como os negros depois foram libertos, que a Kátia falou, né? E a maneira como isso aconteceu, de modo que, até hoje, os negros não conseguiram se inserir de fato na sociedade. Então, não é porque o negro é mais burro, não é porque ele é incapaz, não é porque ele não corre atrás, ou porque ele é pobre, é porque a sociedade faz com que o negro não consiga chegar lá, muitas vezes. Ou para que um negro chegue lá, seja extremamente, muito mais difícil do que é para um branco. E aí, quando a gente olha para a sociedade, a gente não vê professores negros, a gente vê um ou outro. Quando a gente vai nos hospitais, a gente vê um ou outro negro, né? A gente não vê médicos negros, e por aí vai. E aí, quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente vê uma população carcerária que é majoritariamente negra, a gente vê os índices de violência que se dão majoritariamente contra os negros, e por aí vai. Então, isso que seria o racismo estrutural. É um processo produzido pela sociedade que produz os indivíduos. Não seriam os indivíduos produzindo o seu próprio destino, alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso. Então, o racismo estrutural não é apenas produzido pelos indivíduos, mas produz os próprios indivíduos. Então, é um fenômeno, portanto, atrelado a outras condições sociais, como as condições políticas, econômicas e também as subjetivas, que foi o que a Fernanda falou da ideia de raça e da ideia de hierarquização que existe, supostamente, cientificamente falando, entre aspas, entre essas raças, como se uma raça fosse melhor do que a outra. Então, esse racismo estrutural ele é um processo histórico, gerado ao longo de muitos anos e que tem, nos dias atuais, consequências nefastas para determinados indivíduos. E no Brasil, principalmente os negros, mas também os indígenas, né, que também é um outro processo, né, também eles sofrem com um processo estrutural de desigualdade e interseccionalidade, né. Bom, e aí o que acontece? Já tô quase terminando aqui, tá, gente? Depois de 300 anos de escravidão, mais os problemas sociais decorrentes dessa escravidão e que nunca foram resolvidos pelo Brasil, né, pelos governos brasileiros, etc., da maneira como tudo foi feito, o que a gente tem atualmente na sociedade brasileira? A gente tem negros ganhando menos do que os brancos, mesmo quando ocupam as mesmas funções. É o que acontece também entre homens e mulheres, né? As mulheres sempre ganham menos do que os homens, sejam os brancos, sejam os negros. Aí por isso que você tem no topo o homem branco, depois o homem negro, por causa do gênero, né? Aí depois vem a mulher branca e por último vem a mulher negra. Os negros, eles são maioria na população carcerária brasileira, eles são menos representados nos espaços de poder da sociedade e ocupam as profissões mais desvalorizadas e menos remuneradas e menos visíveis socialmente. Eles são presença mínima na política, na TV, nas escolas e nas empresas, né, seja como diretores ou cargos de importância, né? E, por fim, como se já não bastasse tudo isso que ocorre com os negros no Brasil, eles são as maiores vítimas da violência nesse país. Para fechar esse quadro que é extremamente complexo daquilo que a gente chama de racismo estrutural. Bom, aí para terminar, gente, eu queria chamá-los de novo para o chat para a gente falar sobre os dados da violência no Brasil, para ver se vocês sabem, conhecem alguma coisa e para vocês também se sentirem mais sensibilizados com o tema.
Então, eu queria perguntar para vocês, quantas pessoas vocês acham que morreram assassinadas no Brasil no ano de 2018, que é o ano que a gente tem os dados mais recentes, tirados do Atlas da Violência 2020. Para quem não conhece, vou digitar aqui no chat. O Atlas da Violência é uma publicação do IPEA, e ele traz anualmente os dados dos 2 últimos anos. Então, aí eu queria que vocês chutassem aí no chat. Quantas pessoas vocês acham que morreram no Brasil? Para vocês terem ideia, né, morreram 23 mil pessoas, mais de 23 mil pessoas na Venezuela em 2018. Quantas pessoas vocês acham que morreram no Brasil? Vocês acham que é muito mais? Que é muito menos? E assim, lembrando que a Venezuela é o país mais violento do mundo hoje, né? E é um país também que está sofrendo um processo de desintegração social total, né? Uma crise social total, política, e é muito mais. É muito mais, né? Então, morreram no Brasil, em 2018, 57.956 pessoas. Em números absolutos, esse é o maior número do mundo. Ou seja, o Brasil é o país mais violento do mundo. E por que é números absolutos? Porque aí, como o Brasil é muito grande, eles pegam e dividem isso a cada 100 mil habitantes. Então, quando você pega a taxa a cada 100 mil habitantes, o Brasil fica atrás da Venezuela, fica atrás do Haiti. Né? A América Latina é o continente mais violento do mundo. Não sei se vocês sabiam disso também. Porque às vezes a gente pensa que é o Oriente Médio, né? Não sei, eu pensava isso. E não é a América Latina. E o país mais violento do mundo é a Venezuela, porque se você pega a taxa da Venezuela e divide para 100 mil habitantes, a taxa é muito maior do que a brasileira. Muito maior também não, né? Mas, enfim. E aí, a questão que eu queria perguntar para vocês, desse número de pessoas que morreram no Brasil, 57 mil, quase 58, qual que é a taxa de negros que morreram? Exatamente, Tati. Exatamente. A gente vive numa guerra silenciosa e não sabe. Eu falo a porcentagem. Qual porcentagem que vocês acham dessas pessoas? É quase isso, Adriana, quase isso. 70%. Isso, 75%. 75% dessas pessoas que foram assassinadas no Brasil em 2018 eram negras. Então, gente, entre 2008 e 2018, os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentaram, enquanto essa taxa para os não negros, para os brancos, diminuiu. Olha como que a gente tem também 2 Brasis. Enquanto a gente tem um Brasil onde a taxa de violência para brancos está diminuindo, para negros ela está só aumentando. E aí, tô quase finalizando, tá? E as mulheres? Quantas mulheres vocês acham que morreram no país em 2018? Desses 57 mil. Muito difícil chutar assim, né? Mas não, é bem pouquinho. Mulher é muito, assim, é bem menos, né? Questão de gênero, né? A mulher, ela não tá nos espaços de violência, ela fica mais em casa, né? Enfim, tem a questão de gênero aí, né? Então, para vocês terem uma noção, desses 57 mil, peraí que eu tenho que pegar os dados aqui. 4.519 pessoas eram mulheres. Essa é a taxa de assassinato de mulheres, que não é a taxa de feminicídio, que feminicídio é uma coisa diferente, né? Eles falam muito de feminicídio. O feminicídio é aquele tipo de crime ocorrido por causa do gênero especificamente. Então, a mulher vai morrer porque ela é mulher, e não por qualquer outra coisa, porque ela é chefe de tráfico de drogas, ou porque ela está no mundo do crime, alguma coisa assim. Então, a taxa de feminicídio é 1.173. Né, de mulheres que morreram por razão especificamente decorrente do gênero. Bom, mas a gente fala é bem menor, o restante são homens. Mas por quê? Por causa da questão do gênero, né? A mulher, ela não vai ser, enfim,
sair para o mundo do crime como homem, etc. Ela não está nesses espaços de violência como homem, né? Então, por isso que a taxa é muito maior. Bom, e aí a porcentagem de mulheres que foram mortas, desse 4.519, 68% eram negras. E, para finalizar, das 57.956 pessoas mortas em 2018, 53% dessas pessoas eram jovens. Então, só para finalizar aqui, 53% jovens. Então, o que a gente conclui, né, disso tudo? Que existe no Brasil em curso uma violência generalizada contra o jovem negro. Quem está morrendo no Brasil? O negro, mas principalmente o negro jovem, entre 15 e 29 anos. É a parcela da população que mais sofre com a violência, que mais sofre com a violência policial, né? E que está fazendo parte aí dessa estatística. Bom, gente, me desculpem se eu passei do tempo aí, tá? Eu finalizei por aqui. Acho que agora seria interessante a gente abrir para as pessoas falarem, né? Para a gente fazer uma coisa mais bate-papo, né? Um fala, o outro comenta. O que vocês acham? Para a gente poder finalizar a live aí. Acho perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma parte, né, do nosso discurso, está aqui aberto, né? A gente não sabe de tudo, não, mas a gente procura saber. Qualquer coisa pode direcionar, se não quiser deixar aqui na live, tá? Laís. Oi. Então, gente, meu nome é Valesca, eu queria falar uma coisa. Quando você diz que a maioria das pessoas que estão morrendo são os jovens, quando a gente mora em cidade pequena, a gente fica muito distante disso, né? A gente não vê tantos jovens morrendo. Mas quando a gente fica cara a cara com tudo isso que está acontecendo, é muito triste. Tipo, eu tenho amigos que já morreram assim, pá, na minha frente, sabe? É umas coisas que a gente fica sem entender, que a gente fica sem acreditar. Então, a gente que mora aqui, a gente não tem tanta noção, né? Só que quando a gente sai pra fora e dá de cara com isso, é totalmente diferente, é totalmente, tipo, cara, não dá pra aceitar fácil, sabe? Você sempre fica com um arzinho de revolta, sabe? É muito triste. Isso, e principalmente no Rio, onde você vai muito, né, Valesca? A situação lá é bem clara nesse sentido, né? A gente tem o baile da gaiola, né? É o baile da gaiola. Eu já fui lá e, tipo, nesse baile, e o negócio lá é bem pesado, sabe? Tipo, a qualquer momento pode ter operação dentro do morro, é umas coisas muito pesadas também que tu vê lá, sabe? Então, e é interessante porque, da mesma maneira que os jovens brancos fazem as suas festinhas, né, fazem as suas baladas, os jovens negros, quando eles vão fazer as deles, né, E tipo, é muito assim, problemático, né, a polícia invade a qualquer momento, enfim. é triste porque, tipo assim, nesse dia até que eu fui pra esse local do baile da gaiola, a gente tava no Uber, sabe? A BOP nem sabia que a gente estava subindo pro morro e eles fizeram questão de parar o nosso Uber porque só tinha pessoas negras dentro, sabe? O cara da BOP tacou o fuzil dentro do carro. Eu me senti totalmente humilhada, sabe? É tipo, chama a gente de puta sem a gente ter nada, sabe? É umas coisas muito ruins, constrangedoras. Mais alguém quer falar, gente? Participar? Eu quero. Eu queria destacar uns pontos, né? Primeiro a questão do Luiz, né, que falou dos movimentos e tudo mais, para que a gente realmente fique sensibilizado a essas coisas que estão acontecendo. Ontem mesmo, né, aconteceu
um assassinato bem similar à questão do eu não estou conseguindo respirar lá no Carrefour. E o pessoal totalmente já passando o descontentamento, revolta, tristeza por isso ter acontecido, mas, cara, amanhã vai ser, isso é o que está na mídia. Pelos dados da Laís, que são assustadores, que eu também queria destacar, eu nunca imaginei que eu estava vivendo em todo um bloco de uma guerra, como foi colocado no chat, né? Muito interessante também a questão da Kátia, né, da nossa Constituição, né, pequenininha, e a gente realmente precisa de uma Constituição, a gente garante respeito, direitos a um grupo de pessoas, e assim já fica complicado, porque assim já está separando, né? Então, eu queria finalizar, pelo menos da minha parte, a questão de Dia da Consciência Negra. Não, acho que a gente tem que ter dia da consciência de tudo que a gente fez, sabe? Sempre. E que se você hoje separa ainda outra pessoa por qualquer, tipo, não só questão negra, mas condição social, cara, você é criminoso, sabe? Você é, primeiramente, como eu disse, fiz todo o embasamento teórico, você é retrógrado, isso já passou, isso, inclusive, uma coisa que a Catinha também falou, que eu ia colocar no meu discurso, passado negro. Não, cara, sabe? A gente tem que se policiar, porque a gente tem muita essa raiz da discriminação sem a gente querer, né? Agora, se você está querendo, né? Se você tem algum pensamento separatista, você é criminoso, sabe? Eu acho que essas pessoas têm que ser consideradas menos humanas. Essas pessoas, sim, né? Que veem o outro como diferente, quer, além disso, ferir o outro porque ele é diferente, sabe? Não dá mais, sabe? Vamos evoluir, né? Toda espécie evoluiu. Queria colocar, não sei se todo mundo conhece, né? Porque existem brancos e negros ou outras cores, mas é apenas uma questão biológica, né? Somos da nossa origem, quer você acredite ou não na evolução, isso é muito particular, mas vindo para a área biológica, todos partimos de um descendente primata, cheio de pelos. Quando perdemos o pelo, que é uma proteção, a insolação, né, que ela é mutagênica, carcinogênica, e a gente perde o pelo, a gente vai adquirir a pigmentação, que é um escudo, é proteção para aquele local, né, que faixa do Equador, muito sol, proteção. A partir do momento em que a migração, em que a gente vai para continentes em que a insolação ela já é menor, aí ter essa proteção já não era super vantajoso, porque já impedia a síntese de vitamina D. Então, assim, é só uma questão de sobrevivência. Você, com a pele, você está mais apto a viver num lugar, mas se você for para outro já não é tão vantajoso, e assim por diante. Então, as pessoas aí também na questão de consciência negra têm que pensar que elas têm uma super, ultra vantagem, uma proteção natural contra o sol, né? O cabelo, ele também vai servir para isso. Tem a questão da oleosidade, que vai garantir que você tenha, assim, nossa, a mesma cara com 30, 40, 50, 60 anos. Isso é lindo, é maravilhoso, né? A gente vai tratar desse assunto na segunda-feira, né? Da beleza negra, extremamente bela. Quem não enxerga também, vou te falar, tô com algum problema, né? Então, espero, assim, que a gente tenha muito, não consciência negra, a gente tenha consciência que nós somos humanos e que nós devemos cada vez ser mais humanos, né? Hoje e sempre. Gente, antes de alguém querer falar, eu queria falar, que a Fernanda falou da live. Então, segunda-feira nós vamos fazer uma roda de conversa
com algumas alunas nossas, inclusive a Valesca, né? A Valesca vai estar presente, e eu queria muito convidá-los para assistir. Queria primeiro agradecer vocês por terem vindo e assistido. E por quê? Porque a gente vai conversar sobre essa Maria questão. Rita também. Isso, a Maria Rita também. Isso. Que a solução do problema, ela passa por várias instâncias da sociedade, né? E uma dessas possíveis soluções é a questão do empoderamento, né? A questão da representatividade, é a questão da autoestima, né? Das pessoas negras, dos jovens negros começarem a se enxergar como negros e se sentirem orgulhosos disso e a entenderem o seu passado, conhecerem a sua história e por aí vai. Então a gente tem como ir fazendo pouco a pouco com que esse processo se modifique. É claro que a gente não vai conseguir mudar a sociedade de um dia para o outro, mas como vocês viram, a questão é muito urgente. O Brasil é um país muito violento. Há dois Brasis. A gente tem um Brasil branco, onde tudo está indo bem, e um outro Brasil onde está tudo indo muito mal. Então a gente tem que começar a olhar para essas questões e discutir, conversar e ir encontrando os caminhos. E aí eu queria convidá-los para participar dessa roda de conversa, que vai ser muito legal, que a gente vai conversar com as nossas alunas negras sobre como que isso pode acontecer, né? Esse processo de saída do negro dessa situação de se sentir muito mal, né? Como a Valesca falou, né, Valesca? Só quem é negro sabe, né? O que que é você tá dentro de um Uber e ser tratado dessa maneira pela polícia só por ser negro, né? A gente que é branco não faz ideia de como que isso funciona e como que isso acontece e como que isso é difícil, né? Mas é isso, queria agradecer vocês, viu, gente? Deixar o convite, então, segunda-feira, 19 horas, pelo YouTube, e a gente vai fazer essa roda de conversa. E estão todos convidados. E se alguém mais quiser falar, também pode falar, perguntar. Em nome da escola, gente, Estadual José Bonifácio, eu quero parabenizar, né, a todos vocês pela live, pelo aulão. Muito conhecimento, são dados muito tristes e que sirva para a gente refletir, né? Que a gente tenha sempre consciência que, independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa condição social, que nós todos somos seres humanos e, como seres humanos, devemos respeitar e ser respeitados, né? Nos nossos direitos, nas nossas escolhas. E é isso. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, tá? Um grande abraço para todos que acompanharam aí. E segunda-feira a gente está junto, se Deus quiser. Eu só queria agradecer também o convite, fiquei muito feliz de ter sido chamado, e fiquei muito triste também com a história que a Valesca contou, porque, igual a Laís falou, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Parece que uma coisa a gente vê na televisão, uma coisa a gente falar disso, estudar num livro de história, um historiador fez, outra coisa é você ver de perto, você sofrer isso. Então é uma coisa realmente muito triste, que a gente fica ainda mais triste. Tem gente que fala que isso não existe, que racismo é coisa que os próprios negros fazem, inclusive. Tem gente que fala esse tipo de besteira, né? Então é um negócio que deixa muito chateado mesmo. E aí a gente tenta mudar, ensinar na escola, se posicionar contra isso em qualquer lugar que a gente vê esse tipo de atitude, mas uma coisa que não vai ser mudada tão fácil, né? Por isso que tem que continuar a luta, então. E aí, obrigado por todo mundo que ficou aqui até agora. Algumas pessoas também daqui da minha cidade, né, de Conceição da Barra, da escola, também participaram. Não sei se tem alguma que está aí ainda, mas eu vi que tinha, então obrigado também por terem participado. Obrigado, gente. Tchau. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigada. Foi difícil para mim, porque eu sou muito tímida, mas é um tema que eu gosto, embora seja um tema muito triste. Eu espero que esse aulão tenha contribuído, mesmo com o tempinho pequeno que a gente tenha tido, que leve todos a uma reflexão sobre o assunto e como a gente age na nossa sociedade. Porque a gente tem mania de pensar que o Brasil, como a Laís falou, né, é um país muito amoroso, gentil, mas na verdade somos uma sociedade extremamente conservadora, patriarcal,
e violenta. E a prova disso foi o Carrefour hoje, né? Então, muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Viu? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Laís, ficamos. Então, Fernanda tem que parar de gravar aí, ver se vai dar certo essa gravação aí, Fernanda. Para aí.